Olá a todas e todos! Na aula de hoje iremos ver o tema relacionado à parte de altimetria da disciplina de topografia do curso de Geografia da Universidade Federal de Pelotas. O tema da aula de hoje nós vamos estar dividindo entre conhecer os equipamentos usados, conhecer os tipos de nivelamento, mas basicamente iremos dar enfoque sobre o nivelamento geométrico. Antes de adentrarmos na parte de altimetria, é importante revisar aquilo que foi visto na parte de planimetria. Quando nós avaliávamos ou levantávamos qualquer informação acerca da planimetria, nós levantávamos informações horizontais, como distâncias horizontais e ângulos verticais, além dos ângulos de orientação, como rumo e azimuth. Aqui nós temos um exemplo de uma planta topográfica demonstrando a ocorrência de uma determinada construção e o arruamento. Então vejam que aqui nós temos apenas o que? A representação de elementos no plano. Nós não temos informação relacionadas à altimetria desse relevo. É como se nós tivéssemos apenas informações alocadas no eixo X e no eixo Y. Lembrando ali que eram informações que nós estávamos projetando dentro do plano topográfico e que dava origem, então, às coordenadas topográficas. Mas aqui nós não tínhamos o elemento Z, né? Que seria o elemento relacionado a como se dá a formação do relevo, a como se dá a constituição, a diferença das altitudes e cotas nesse relevo. Portanto, em altimetria, pessoal, o que nós vamos estar verificando, né, tem a ver um pouco com as temáticas que nós vimos em cartografia. Em altimetria, basicamente, nós vamos estar trabalhando com diferenças de cotas ou diferenças de altitude, e onde nós vamos estar representando esses dados no produto final como sendo através de curvas de nível e de pontos cotados. Então, essas foram temáticas que vocês viram na disciplina de cartografia. Nós estudamos a forma de estar fazendo a classificação e análise de uma determinada paisagem através das curvas de nível, onde a gente conseguia visualizar, por exemplo, como áreas de fundo de vale, áreas de divisores de água, topo de morro. E aqui a gente vai ver como é que nós fazemos esse levantamento através de equipamentos topográficos. Só que na aula de hoje nós vamos dar um pouco mais de enfoque para a parte de nivelamento geométrico. Quanto aos instrumentos comuns que são utilizados, são aqueles mesmos que nós vimos, né, na disciplina parte de planimetria de topografia, né, como nós temos o teodolito, a mira taquiométrica, temos também o uso da estação total e do prisma refletor. Lembrando que em planimetria nós focamos mais a atenção para o uso de estação total e prisma refletor, sendo que aqui nós temos que a estação total é um equipamento que ele emite um pulso de energia, ele entra em contato aqui com o prisma refletor e esse prisma ele vai voltar novamente esse mesmo pulso de energia para a estação total. E o tempo que se leva, né, e mais as diferenças de ondas dessa comunicação, elas são calculadas para nos dar o valor das distâncias, sejam distâncias horizontais, distâncias verticais e distâncias inclinadas, além dos valores de ângulos horizontais. Mas em altimetria, pessoal, nós também temos um outro equipamento que é muito usual, que ele se chama nível. O nível é esse equipamento onde ele vai me dar apenas o quê? Informações relacionadas à altimetria. E diferentemente da estação total, onde a luneta ela gira em sentido vertical, então eu consigo, né, girar minha luneta para cima ou para baixo, o nível, pessoal, ele é um equipamento onde ele não tem esse eixo de rotação na luneta. Então, é um equipamento que ele tem apenas o que? Visadas horizontais, tá? E um outro equipamento, que é bastante rústico, mas bastante simples, usado geralmente na parte de construção, é a utilização da mira, da mangueira, né? Para a gente estar calculando as diferenças de cotas entre um ponto e outro. Nesse caso, é um experimento bastante simples, onde, né, nós colocamos então a nossa mangueira, colocamos água e sobre duas áreas, por exemplo, seja o ponto B e seja o ponto A, nós alocamos então uma régua graduada, tá? Então, em ambos os pontos, nós colocamos essa régua graduada e enchemos então a mangueira com água. E a depender até onde vai estar a altura da água em relação à régua graduada, nós vamos fazer as medidas.
Nesse caso, suponhamos que nós temos, então, uma mangueira de mais ou menos 20 metros de extensão, onde no ponto A eu obtive, né, que o nível de água da minha mangueira ficou em 1,53 metros, e no ponto B, o nível de água da minha mangueira ficou em 1,47 metros. Então, aqui eu consigo fazer a diferença, né, de que a diferença de cota entre o ponto A e o ponto B aqui vai ser o quê? A diferença entre esses dois valores. Então, eu sei que aqui a diferença, né, entre esses dois valores é de 6 centímetros. Então, eu tenho aqui o meu ponto B, ele está localizado a 6 centímetros, um pouquinho mais em elevação em relação ao meu ponto A. Alguns conceitos são fundamentais em altimetria, pessoal, alguns a gente já viu ali em cartografia, mas é importante ressaltar. Quando nós falamos de altimetria, o conceito básico de altimetria tem como finalidade a medida da diferença de nível, né, que é a distância vertical entre dois ou mais pontos do terreno. Então, enquanto na planimetria nós ficávamos responsáveis, a gente avaliava bastante a parte da distância horizontal, na altimetria nós vamos estar avaliando a distância vertical e os ângulos verticais também. E vejam que aqui em altimetria não é apenas a diferença de nível entre dois pontos, mas pode ser a diferença de nível entre vários pontos. Então, geralmente em levantamento topográfico, nós fazemos a diferença de nível entre muitos pontos. Um outro conceito muito básico também está relacionado à questão de nivelamento. Então, a gente fala muito nessa parte do conhecimento de altimetria que nós vamos fazer um determinado nivelamento. Então, o nivelamento nada mais é do que a operação realizada para determinar essas diferenças de nível. E aqui, então, também nós temos outros conceitos que muitas vezes são confundidos, principalmente o conceito de altitude e de cota. Vejam que quando a gente trabalha com altimetria, nós temos o uso de altitudes e de cotas. Sendo que as altitudes é quando as distâncias verticais são referenciadas à superfície média dos mares. Ou seja, são valores de altitude que são levantados tendo como relação, né, a utilização do datum vertical, ou seja, de um geóide. Tá? Então, aqui a gente vai estar utilizando o geóide, que é uma superfície de referência para a quantificação dos valores de elevação em relação ao nível médio dos mares. Enquanto que a cota, pessoal, é quando as distâncias verticais elas são referenciadas a um plano de referência arbitrário, fictício. Ou seja, nesse desenho aqui abaixo, né, eu coloco para vocês um exemplo de, por exemplo, aqui nós temos 4 degraus nessa escada e aqui nós temos um sinalzinho, né? Aqui nós temos pintado aqui ao lado como se fosse um marco. Nesse caso aqui poderia ser chamado de referência de nível. Então, de repente, se eu fosse fazer o levantamento nesse terreno e eu não soubesse nenhuma informação acerca de altitude, porque para eu obter informações de altitude, muitas vezes eu tenho que ter um levantamento detalhado, eu tenho que ter um uso de um equipamento mais detalhado. Nesse caso, se eu só tenho uma estação total e eu tenho que fazer o levantamento nesse terreno, e o meu objetivo é medir apenas a diferença de nível entre os pontos, eu posso sim estar classificando, considerando um ponto fictício do meu terreno a ser levantado, como sendo então a minha referência de nível, tá? Então aqui eu posso, né, de forma fictícia, estar colocando um valor, né? Um valor de 100 metros, um valor de 500 metros, aí fica ao objetivo do trabalho de vocês, onde a partir desse ponto, que eu elenquei como sendo o ponto de origem, valendo como 100 metros, eu consigo avaliar os valores de cotas dos demais pontos do terreno a ser levantados, e por isso eu consigo adquirir a diferença de nível. E em contrapartida à altitude, pessoal, a altitude, então, nós vamos estar fazendo, né, o levantamento desses dados, dessa distância vertical, mas não em relação a um ponto fictício no terreno, mas em relação ao quê? A um ponto no terreno que eu saiba a altitude em relação ao nível médio do mar, uma altitude conhecida, ou a um ponto do terreno onde eu tenho um equipamento que eu consiga levantar essa informação. Há muitos pontos localizados no território brasileiro onde nós temos os marcos geodésicos. Apesar de serem poucos, devido à questão do vandalismo, nós temos esses marcos geodésicos que nada mais são do que pontos que foram marcados e que foram de forma bastante criteriosa alocados por órgãos de pesquisa brasileira, onde aqui então nós temos informações como
coordenadas UTM, coordenadas geográficas e valores também de altitude em relação ao nível médio do mar. Então, se porventura vocês forem fazer um levantamento numa área onde vocês tenham esse marco geodésico, vocês podem utilizar o marco geodésico como referência de nível e considerando o valor da altitude que nós já temos levantado nesse ponto. Demais elementos, então, conceitos bastante importantes da topografia, especialmente na parte de altimetria, é a questão do desnível, que é a diferença de altitude ou cota entre dois pontos. É a referência de nível, que são esses pontos fixos no terreno que correspondem às cotas ou altitudes de nivelamento, ou seja, são os pontos de origem do meu levantamento, ou seja, um ponto fictício que eu estabeleci por carência de informações de altitude, ou seja, um ponto onde eu tenho informação acerca dos valores de altitude. E por fim, elevação, pessoal. Elevação é a superfície de um terreno acima de um plano de referência. Então, como no slide anterior nós vimos ali o nível da mangueira, o ponto A e o ponto B, ali nós tínhamos um ponto, né, uma certa elevação. Nós tínhamos o ponto B, né, em elevação em relação ao ponto A. Aqui ilustrando para vocês as diferenças então de cota e de altitude. Aqui então nós temos a superfície terrestre, esse desenho, né? Então suponhamos que aqui, né, nós temos esse ponto a ser levantado, ok? Esse ponto a ser levantado, se ao fazer o levantamento dele, mas considerando o nível médio do mar, ou seja, considerando ali a superfície do geóide, né, aquela superfície teórica. Então, se eu for considerar o nível médio do mar, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma altitude. Esses são os valores que nós temos nas cartas topográficas, que vocês trabalharam em cartografia. Então, todos aqueles valores presentes nas cartas topográficas, de pontos cotados, de curvas de nível, eram todos valores referentes do que? A altitude. Então, todos foram levantados considerando como nível de referência o geóide. Porém, como nós dissemos no slide anterior, pode haver de vocês fazerem um levantamento e vocês não terem essa informação sobre a altitude, porque são informações relativamente escassas. Então, nesse caso, vocês podem estabelecer um ponto fictício no terreno como sendo o ponto de origem do nivelamento de vocês. Então, a partir desse nível qualquer que vocês vão estabelecer, vocês vão estar ali associando um valor X. Nesse caso, vocês podem estar associando o valor de 0, o valor de 100, né, o valor de 1000. Então, fica a critério de quem está fazendo o levantamento. E a partir desse nível de referência aqui, fictício, né, então aqui vocês vão estar podendo levantar os valores de cota, tá? Então, nesse caso aqui, a cota é quando eu não tenho um valor relacionado ao nível médio do mar, mas sim um ponto fictício que eu estabeleci no meu terreno. Quanto aos métodos de nivelamento, nós temos o nivelamento barométrico, que está relacionado com a pressão, o nivelamento trigonométrico, que nós utilizamos através do teodolito e também das estações totais, e o nivelamento geométrico. Na aula de hoje, a gente vai dar um enfoque maior no nivelamento geométrico. Quando nós falamos, então, de nivelamento geométrico, pessoal, esse também é denominado de método direto de levantamento de valores de altitude ou cota. E dentre esses três, esse é o método mais preciso e que é realizado através de visadas horizontais em um instrumento chamado nível. Então, como eu mostrei para vocês anteriormente, aqui nós temos um instrumento que é chamado de nível, onde essa luneta aqui, ela não gira nem para cima e nem para baixo. Essa é a diferença que nós temos em relação à estação total e o teodolito. Então, é uma luneta que ela se mantém fixa, né, nesse nível horizontal, e ela faz leituras, apenas o quê? Leituras, né, horizontais. O nivelamento geométrico, então, pessoal, ele pode também ser realizado através do nivelamento geométrico simples e através do nivelamento geométrico composto, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. E quanto à sua precisão, pessoal, ela pode ser de centímetros ou de milímetros. Então, como nós falamos aqui, dentre os três tipos de levantamento, seja o nivelamento barométrico, trigonométrico ou geométrico, o geométrico é aquele que possui maior precisão, sendo essa dada em centímetros ou milímetros. Para se calcular a diferença de nível entre dois pontos, nós iremos estar utilizando essa fórmula aqui. E essa fórmula ela vai ser usada em todos os exercícios de nivelamento.
Então, suponhamos nesse exemplo que nós temos dois pontos. O primeiro se chama Ré e o segundo se chama Avante. Lá em planimetria, o nosso ponto de Ré era como se fosse o nosso primeiro ponto do levantamento a ser realizado, ou sempre o ponto anterior, né, Avante. No caso aqui da altimetria, é a mesma coisa. Em todo levantamento de altimetria, nós sempre vamos ter um ponto de Ré, que vai ser o quê? Que vai ser o nosso ponto inicial, a nossa leitura inicial do levantamento, e geralmente esse ponto de Ré é o ponto onde nós temos essa cota ou essa altitude conhecida. Suponhamos então que nós temos nosso valor de Ré e nós temos então as leituras Vante. Nesse caso, nós temos apenas uma única leitura Vante. E aqui eu quero saber qual é a diferença entre, né, a altura, entre o nível, a diferença de cota entre o ponto A e o ponto B. Então, vejam aqui que a gente tem é que o ponto B está em elevação em relação ao ponto A, e a diferença de nível vai ser essa diferença aqui que a gente vai estar calculando. Para isso, pessoal, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, onde a diferença de nível é igual a Ré menos Avante. Então, para eu saber a diferença entre, né, a diferença de nível entre esses dois pontos, é só fazer o valor de 1,875, que é a minha Ré, menos 0,145. E aqui nós vamos estar obtendo a nossa diferença de nível. Nesse caso aqui em específico, a diferença de nível aqui entre o ponto A e o ponto B é de 1,73 m, sendo que o ponto B está em elevação. Aqui também, como a gente falou um pouquinho anteriormente, as cotas são relativas, né? Assim como as altitudes também, ou seja, as altitudes elas estão relacionadas ao nível médio do mar, então é importante que a gente sempre venha ter uma referência, seja quando a gente está levantando valores de cota, que a gente não tem conhecimento da altitude, ou seja, quando a gente está levantando valores de altitude, onde nós estamos tendo como referência um ponto com altitude conhecida. Então, a gente sempre, quando a gente vai trabalhar com altimetria, a gente sempre tem que ter uma referência. E a nossa referência, nesse caso aqui, vai ser a nossa Ré, né? Geralmente, a nossa primeira Ré do nosso nivelamento vai ser a nossa referência. E a Ré, então, também está localizada naquilo que a gente chama de referência de nível, que é o quê? Que é aquele ponto onde eu posso colocar um valor fictício, né, de cota, ou aquele ponto onde eu saiba o valor conhecido já de altitude. Então, nesse caso, suponhamos então que eu tenho um terreno onde eu coloquei então essas duas réguas graduadas, onde eu dei a minha Ré no ponto A e dei a minha Avante no ponto B, tá? E suponhamos que aqui, né, o meu nível está localizado aqui, bem ao centro aqui, tá? Então, meu nível localizado ao centro aqui, eu fiz medidas de 5 metros na régua em A e de 2 metros na régua em B. Então, se a gente aplicar aquela fórmula, né, da diferença de nível, seria o quê? A diferença de nível é igual a Ré menos Avante. Então, aqui eu vou ter o quê? Que o valor de 5 menos o 2 vai dar minha diferença de nível, que nesse caso são de 3 metros. Ok? Então, se eu tenho 3 metros de diferença de nível e se o meu ponto A eu coloquei como sendo referência de nível e coloquei o valor fictício já aqui, fixo, de 100 metros, e o meu ponto B estou vendo que está em elevação, então eu sei que o valor da cota do meu ponto em B é de 103 metros, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um ponto em elevação em relação ao ponto A, onde a diferença de nível é de 3 metros, sendo que esse ponto está localizado a 103 metros, né, em relação ao ponto A. Nós falamos também que nós temos dois tipos de nivelamento, que é o nivelamento geométrico simples e o composto. O nivelamento geométrico simples é aquele que é feito apenas com uma escalada do nível, de onde se nivela todos os pontos. Então, suponhamos aqui que a gente tem o nosso equipamento, que foi alocado, por exemplo, aqui na estação 1, né, onde no ponto A eu fiz a minha leitura de Ré, e no meu ponto B eu fiz a minha leitura de Vante, tá? Então, aqui, se eu não tirar meu equipamento desse lugar e eu fizer, né, inúmeras outras leituras, ó, no ponto C, no ponto D, no ponto E, né, isso significa o quê? Que eu vou ter outras leituras de Vante, né, realizadas nesse terreno, mas o meu equipamento ele não saiu desse ponto. Então, pelo fato do meu equipamento ele não sair de lugar, né, apenas uma única instalada em campo, isso significa que é um levantamento geométrico simples. Então, no nivelamento geométrico simples,
eu tenho apenas um único ponto de ré, tá? Então, eu dou apenas uma única ré em campo, e todas as demais leituras que eu faço são leituras chamadas de leituras Vant. Aqui, por exemplo, também é um exemplo, né? Suponhamos que eu aloquei o meu nível aqui, tá? Fiz a minha leitura de ré aqui e fiz as demais leituras de Vant, né? Em todos esses demais pontos, sendo que nessa minha a instalada do meu nível nesse local aqui, eu consigo enxergar todos esses pontos. Ou seja, eu tenho visibilidade, a distância ela não é um obstáculo, então isso faz com que eu não precise estar tirando meu equipamento de campo. Bom, quanto às fórmulas básicas para a gente estar calculando a diferença de cota ou altitude, que a gente vai estar trabalhando nessa parte de nivelamento, são essas três fórmulas aqui, pessoal, sendo que essa última a gente já trabalhou com ela, que é a diferença de nível, que é igual a Ré menos Avante. Bom, aqui então nós vamos ver outros conceitos básicos também que integram essas fórmulas. A primeira delas é o que? É o plano de referência ou altura do instrumento. Então, isso é um dado a ser calculado a cada vez que vocês alocam, né, o equipamento em campo e vocês fazem a primeira leitura ré. Sendo que, né, o plano de referência ou altura do instrumento, ele é dado pelo quê? Pela cota inicial mais a ré. Então, suponhamos aqui que no ponto A, eu sei que a cota é de 100, tá? Então, seja um valor fictício. Eu fui lá e falei que era 100. E aqui, pessoal, eu aloquei o meu equipamento em campo, uma única alocação, e fiz essa leitura aqui, ó. Obtive esse valor de 1,99. Para eu descobrir a altura do instrumento, aqui, é necessário o quê? Que eu considere o quê? Os 100 metros, tá? Mais o 1,99, tá? Então, a altura do instrumento aqui seria, né, 101,99. Bom, por que eu tenho que saber a altura do instrumento, pessoal? Porque para eu obter o valor de cota de cada ponto, que é o valor que a gente quer, né? A gente quer saber os valores de cotas dos demais pontos, eu preciso utilizar essa fórmula aqui, onde a altura do instrumento vai ser igual a, né, a menos a leitura de Vant. Então, suponhamos que eu coloquei meu equipamento em campo, tá? Fiz uma primeira leitura de ré no ponto A, né? Fiz a minha primeira leitura de ré, obtive ali pelo cálculo a altura do instrumento. Então, a gente já fez ali a altura do instrumento, sendo que é 100 mais o 1,99, tá? E aqui, então, a minha cota desse ponto B, que é o que eu quero descobrir, ou seja, o ponto B eu não sei, tá? Eu sei o ponto A. O ponto A está em 100. E o ponto C eu também não sei. Também quero saber, tá? Para eu obter, então, esse valor de cota, seria o quê? Seria esse valor da altura do instrumento menos Avante. Avante aqui seria o quê? Esse valor aqui, ó, tá? Então, esse valor que foi feito aqui seria, então, a minha leitura de Vante. E assim eu passo para todos os demais pontos. Então, tanto para B quanto para C aqui, que foi feita essa leitura de Vante também, obtendo o valor de 0,99. Para obter, então, a cota de C, é só fazer o quê? A altura do instrumento menos esse valor aqui da minha leitura de Vante. E, por fim, a diferença de nível, como a gente viu anteriormente, nada mais é do que a Ré menos Avante. Então, a Ré vai ser uma única, que foi dada, né, mediante o que? Uma única instalada do equipamento em campo. Se eu fizer mais instaladas, eu vou ter outras Rés, então isso a gente vai ver um pouco mais à frente. E então, a gente vai fazer com todas as demais Vantes que vierem à frente. Nesse caso aqui do exemplo, então, né, a altura do instrumento, como a gente viu, era de 101,99. A cota de B, então, vai ser o quê? A altura do instrumento menos a minha leitura de Vant, que é 1,49, sendo que eu obtive, então, aqui, como cota do ponto B, o valor de 100,5 metros. E a cota de C vai ser, novamente, a altura do instrumento menos a minha leitura de Vant no ponto C, que foi de 0,99. Obtendo, então, assim, né, o valor de cota de 101 metros. E a diferença de nível também posso estar obtendo, que sempre vai ser o quê? A minha Ré menos Avante, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode estar obtendo a diferença de nível em relação ao ponto A, né? Em relação aos demais pontos. Ou eu também posso estar obtendo a diferença de nível entre dois pontos que estão próximos. Para isso, eu sempre vou fazer o quê? O ponto anterior de medida, né? Menos o ponto da frente de medida, tá? Então, nesse caso, a diferença de nível de A e B vai ser o quê? Vai ser
1,99, que foi a minha leitura aqui que foi feita em Ré, menos o 1,49. Então, aqui eu sei que a minha diferença de nível é de 0,5 metros. Da mesma maneira, se eu quiser descobrir a diferença de nível entre B e C, eu vou fazer o quê? A leitura obtida em B menos a leitura obtida em C. E aqui também eu vou obter o valor de 0,5 metros. Se eu quisesse saber a diferença de nível total de toda essa área que foi feita levantamento, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a diferença de nível aqui, então, entre a leitura realizada em A, que é 1,99, menos a leitura realizada em C, que nesse caso é 0,99. Nesse caso aqui eu obteria, né, como diferença de nível total desse levantamento, o valor de 1 metro. Então, eles foram os exemplos, então, que a gente já calculou no slide anterior, mas aqui trazido, então, de uma forma um pouco mais simplória, para vocês depois darem uma olhada. E aqui, pessoal, é importante que, como a gente faz para representar esses dados em altimetria? Nós sempre vamos estar utilizando as planilhas de cálculo. Então, é muito importante que vocês sejam organizados e que vocês confeccionem essas cadernetas de campo ou planilhas de cálculo, e é através delas que a gente consegue fazer o cálculo de uma forma bem fácil, né, e de menor chance de erro, tá? Então, aqui nós temos, então, geralmente, os pontos que foram levantados, então, ponto A, ponto B, ponto C e assim por diante. As leituras de Vant, que foram realizadas, as leituras de Ré, que foram realizadas, a altura do instrumento, que é o valor que eu calculo, tá? Ó, então, aqui a gente tem essa fórmula aqui da altura do instrumento, que é a cota inicial mais a Ré, e o valor de cota, que é o quê? Que são os valores que eu vou querer fazer o cálculo, tá? Então, sempre que vocês pegarem, né, uma planilha e fazer a realização do cálculo desse nivelamento, sempre vocês vão ter o quê? Vocês vão ter as informações referentes a Ré, informações referentes a Vant e informações referentes ao ponto, além de informações referentes à referência de nível, que pode ser o quê? Que pode ser aquele ponto fictício alocado no campo, que eu estipulo como sendo o ponto inicial, por exemplo, valendo um valor de 100 metros, ou pode ser um ponto que está localizado no meu terreno e eu sei o meu valor de altitude ali, tá? Então, de repente, ali a gente sabe que o valor de altitude em relação ao nível médio do mar, por exemplo, pode ser o valor de 10 metros, tá? Então, essa referência de nível também ela é necessária para vocês fazerem os cálculos. Aqui, então, vamos fazer um exemplo de um exemplo de cálculo de nivelamento geométrico simples. Suponhamos aqui, então, que nós estamos num terreno, no formato de um retângulo, e suponhamos que aqui, então, nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, ok? E aqui, então, eu aloquei o meu equipamento no centro desse meu terreno, sendo que, ao alocar o meu equipamento no centro do terreno, eu consigo ter visualização plena do ponto A, do ponto B, do ponto C e do ponto D. Isso faz com que eu não tenha que tirar meu equipamento daqui e instalar novamente em outro local. Bom, estipulei que no meu ponto A vai ser o meu nível de referência, e aqui, então, como cota, vai ser o valor de 100 metros. Então, vejam que aqui não estou trabalhando com valores de altitude, sim com valores de cota. E, tendo como base, então, o meu nível, eu fiz algumas leituras, como, por exemplo, essa primeira leitura aqui no ponto A, tá? Então, meu ponto A é o meu nível de referência, é a minha primeira leitura. Se é a minha primeira leitura, tá? E é onde eu estou fazendo o nível de referência inicial, isso vai ser, então, a minha leitura de Ré. E as demais leituras que eu fizer à frente vão ser leituras de Vant, pessoal, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que essa minha primeira leitura que eu obtive do meu equipamento até o meu ponto A, né? Esse primeiro valor aqui, ele vai ser um valor chamado de Ré. E os demais valores vão ser valores chamados de Vant, tá? Então, aqui a gente tem os demais valores chamados de Vant para os pontos B, C e D. Com base nisso, pessoal, nós executamos, então, né, os cálculos em planilhas, onde eu coloco os pontos que foram feitos os levantamentos, onde eu tenho ali uma coluninha somente sobre leituras de Ré, tem uma outra coluninha somente sobre leituras de Vant. Então, essas são informações que são levantadas em campo. E, como nós dissemos aqui, como o ponto A é o ponto onde eu tenho a referência de nível e é o meu primeiro ponto de leitura a partir da instalada do meu equipamento aqui dessa vez, essa vai ser a minha leitura de Ré. Então, esse valor aqui, ó, dessa minha primeira leitura, eu vou colocar aqui. E as demais leituras de Vant, eu vou alocar aqui. Lembrando sempre que a gente tem que cuidar para dar tudo certinho, né? Ou seja, a leitura realizada em B tem que ser a mesma que vocês fizeram aqui, ó.
Próximo passo, pessoal, é a gente terminar de calcular essas 3 colunas aqui da nossa planilha, onde eu tenho que ter informações sobre o meu plano de referência ou altura do instrumento, que nós obtemos, então, através dessa fórmula aqui. Então, eu tendo a cota inicial e eu tenho o valor de Ré, eu consigo obter a altura do instrumento. Nesse caso aqui, né, seria o quê? Seria o 100 metros aqui, que é a minha cota inicial, mais os 1.953. Tá? Então, nisso eu vou obter a minha altura do instrumento. Tendo a minha altura de instrumento em mãos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo das demais cotas. De quais pontos? Dos pontos B, dos pontos C e do ponto D. Porque o ponto A eu já tenho. Ou seja, o ponto A já é um ponto que ele foi delimitado como tendo um valor de cota de 100. Então, como o ponto A já é um valor conhecido, eu vou copiar o valor da cota aqui, ó. Então, é importante que vocês pensem nisso também. Então, essa primeira linha aqui do ponto A, eu já sei o valor de cota, então eu não preciso calcular. O que eu vou precisar calcular são as próximas 3 leituras, que foram do ponto B, C e D. Então, por isso, o que nós vamos fazer? O valor de cota é igual à altura do instrumento menos vante. Então, se eu pegar o valor de 101.953, que é a altura do instrumento, menos 1.782, eu vou ter o meu valor de cota aqui do ponto B. A mesma coisa para o ponto C e o ponto D. A altura do instrumento, que é 101.953, menos 1.248, eu vou ter a cota de 100.705 para o ponto C. E por fim, para o ponto D, né, a altura do instrumento, que é igual a 101,953 menos 1.479, eu vou ter o meu valor de cota aqui para o meu ponto D. Lembrando que a gente também pode estar fazendo o cálculo também da diferença de nível, ok? Então, por fim, pessoal, essa aqui é só um exemplo de como se faz um nivelamento geométrico simples. Então, através de uma única instalada do equipamento em campo, eu faço uma primeira leitura, que é chamada de Ré, e é também esse primeiro ponto que eu considero como sendo a minha referência de nível, sendo que os próximos pontos, então, são chamadas divisadas Vant, tá? Sendo que eu posso ter inúmeras leituras efetuadas no terreno, desde que o quê? Desde que, né, através do meu equipamento eu consiga enxergar plenamente esses demais pontos a serem levantados e desde que eles estejam também numa distância ideal, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Por fim, pessoal, entrando então mais na temática dos exercícios que nós vamos fazer, o nivelamento geométrico, ele também é chamado de nivelamento composto, que ele implica então na mudança sucessiva do aparelho numa sucessão de nivelamentos geométricos simples. Então, suponhamos que aqui, ó, aqui eu instalei 2 vezes o meu equipamento. Eu instalei meu equipamento aqui na estação 1 e instalei meu equipamento aqui na estação 2. Suponhamos que aqui a gente está trabalhando num terreno que ele tem uma certa elevação, ou seja, é um terreno com uma certa declividade, onde ao instalar o meu nível aqui na estação 1 e tendo como vista que ele faz apenas visadas horizontais, né, eu não consigo, a partir da estação 1, enxergar um determinado ponto aqui. Então, por isso que, ao não conseguir enxergar esse ponto localizado mais à frente, eu preciso tirar meu equipamento da estação 1 e alocar meu equipamento na estação 2. Então, essas são uma das causas que faz com que então, a gente faça, né, essas mudanças sucessivas do aparelho de local. Então, quer dizer que o quê? Que no nivelamento geométrico composto, é como se eu tivesse nivelamentos geométricos simples associados. Então, suponhamos que eu instalei o meu equipamento na estação 1, né? A minha primeira leitura nesse caso aqui, por exemplo, foi o ponto A, onde então foi a minha Ré, ok? E depois então que eu fiz a minha Ré, e aqui também eu tenho que ter a minha referência de nível, então seja uma referência de nível fictícia, por exemplo, o valor de 50 metros. Faço outras leituras de Vant, né? Então Avante em B, Avante em C e Avante em D. Fazendo Avante em D e fazendo todos os cálculos, eu consigo obter, depois que eu fizer essa leitura aqui, e considerando minha referência de nível aqui de 50, eu vou conseguir obter o valor de cota desse ponto D, ok? Obtendo o valor de cota do meu ponto D, isso faz com que eu venha conhecer a cota do ponto D, e por isso aqui vai ser a minha Ré, novamente, da minha próxima instalada do equipamento. Então, ao tirar o equipamento da estação 1 e alocar o equipamento na estação 2, tendo em vista que eu já fiz esse levantamento, né, esse nivelamento geométrico simples e obtive o valor de cota em D,
Isso significa o quê? Aloco meu equipamento na estação 2, faço uma leitura de ré no meu ponto D, que dessa vez para a minha estação 2, o meu ponto D vai ser a minha ré, tá? E também vai ser a minha referência de nível, já que eu acabei de calcular aqui, ó, a cota em relação a esse levantamento realizado anteriormente, e a partir disso, então, eu faço outras leituras de visadas Vant à frente. E assim eu consigo obter os demais valores de cotas dos demais pontos. Então, veja que quando a gente fala de nivelamento geométrico composto, né, são inúmeros levantamentos de nivelamento geométrico simples que estão associados. Então, como nós falamos ali anteriormente, o nivelamento geométrico composto, né, ele consiste numa sequência de nivelamentos geométricos simples interligadas e estacionadas do aparelho, aplicadas em situações como em terrenos muito íngremes, que foi o que a gente falou anteriormente, onde a diferença de nível entre dois pontos sequenciais ultrapassam a altura da mira taqueométrica ou do prisma, ou seja, eu não consigo, né, através daquela leitura da visada horizontal do meu nível, eu não consigo fazer outras leituras. Então, como ele só faz leituras horizontais, se eu estiver num terreno muito declivoso, eu não vou conseguir enxergar, por exemplo, a mira, né, que está localizada mais acima. E também quando a distância entre dois pontos a nivelar ultrapassam o alcance ideal de visada do nível. Aqui, a depender do equipamento que nós temos, né, uma certa indicação de distância, mas no geral nós temos qual distância? Que a distância ideal de uma leitura confiável é de 70 metros, e em leituras muito próximas também não são confiáveis. Então, o máximo que que o ideal é que nós façamos, então, a nossa leitura de ré, tá? E a nossa leitura de vante, né, com uma área, né, de no máximo 70 metros, sendo que, por exemplo, a gente poderia estar colocando o nosso nível aqui no meio e fazendo, então, duas leituras, né, com distância horizontal de 35 metros. Então, a gente tem que se evitar de fazer leituras, né, em áreas que sejam com distâncias maiores do que 70 metros. E por fim, as fórmulas são as mesmas, então como o nivelamento geométrico composto é uma sucessão de nivelamentos geométricos simples, isso significa que as fórmulas vão ser as mesmas. A gente só vai ter que tomar cuidado na hora que nós fizermos a mudança de estação, e onde então a gente vai ter a criação de uma nova estação, e onde a gente vai ter mais o surgimento de uma nova ré. Aqui eu trago para vocês um exemplo, né, de como foi feito um levantamento. Vejam que aqui nesse esquema a gente traz também, ó, a realização de duas estações. Então, suponhamos que aqui eu tenho a estação A, né, e aqui eu tenho a estação B, né. Então, nesse caso aqui, vejam que também estou num terreno com certo declive, né, então tem uma variação aqui de nível aqui entre os pontos, tanto o ponto 7 e o ponto 1, que são elevados, onde, devido a essa visada horizontal do meu nível, eu não consigo enxergar todos os pontos com apenas uma única alocação em campo. Bom, suponhamos então que na minha estação A, que vai ser minha primeira estação, estacionei meu nível ali, fiz uma primeira leitura no ponto 1. E o ponto 1, pessoal, né, eu considerei ali como sendo a minha referência de nível, tendo o valor de 100. Então, novamente, para se fazer o cálculo e nivelamento, o ideal é sempre a gente ter o quê? É ter sempre a planilha organizada. Então, aqui em vermelho, pessoal, é tudo aquilo que a gente vai calcular, tá? E em preto é tudo aquilo que vocês vão coletar a partir das informações obtidas do nivelamento. Então, estacionei, então, meu equipamento na estação A, fiz a minha primeira leitura de ré no meu ponto 1, onde foi dado, então, como referência de nível. Então, vejam que aqui a minha primeira leitura, ó, foi o quê? 0,95, tá? Se aqui a minha primeira leitura é tida como ré e a minha ré aqui eu tenho a referência de nível, que são informações importantes, logo eu vou estar colocando essa informação minha aqui da minha primeira leitura, né, como sendo uma visada ré, 0,95. Por fim, pessoal, aqui nessa planilha, e de uma forma mais simples, né, é indicado a divisão de vantes intermediárias e de vantes de mudança. O que seria isso, professora? Vantes intermediárias, né, por exemplo, aqui suponhamos na estação A, eu fiz essa leitura na estação no ponto 1, fiz mais uma leitura no ponto 2, então fiz uma vante no ponto 2, fiz mais uma leitura de vante no ponto 3 e fiz mais uma leitura de vante no ponto 4. Vejam que o meu ponto 4 foi a minha última leitura dessa estação,
Então, o meu nível alocado em campo, esse foi a minha última leitura que foi realizada, que foi no ponto 4. Como foi a minha última avante de leitura, e depois disso eu mudei meu equipamento de lugar, isso significa que essa é chamada de vante de mudança. E as demais leituras, né, são chamadas do quê? De vantes intermediárias, tá? Então, pessoal, para facilitar, né, aqui nas vantes, então a gente pode alocar também, ó, o ponto 2, que foi outro que foi feito leitura. Foi feita a leitura aqui de 1,20. Então, 1,20 aqui a gente coloca aqui como leitura de vante, nesse caso intermediária. Fiz mais uma leitura no ponto 3, obtive então como resultado o valor de 1,95. Coloco aqui o valor de 1,95 como leitura de vante intermediária. E por fim, fiz mais uma leitura então no ponto 4. Né? Então, no ponto 4, por ser a minha última leitura dessa estação, é chamado então de vante de mudança. Então, esse valor que foi feito a leitura aqui de 2,5, ele é colocado aqui, ó. Então, ainda é uma leitura de vante, mas é uma vante de mudança. Isso me mostra o quê? Que a partir disso eu vou mudar o meu equipamento de lugar e por isso eu vou ter que prestar um pouquinho mais de atenção nos valores que eu vou estar alocando aqui na planilha. Bom, mudei a minha estação de lugar, coloquei aqui a minha estação no ponto B, tá? E aqui então faço mais uma leitura em ponto 4, porque como nós dissemos anteriormente, ao se fazer esse levantamento aqui da minha estação A, eu vou saber o valor de cota, né, da minha avante de mudança. Então, sabendo o valor de cota da minha avante de mudança, isso faz com que ao alocar o meu equipamento na estação B, eu possa dar uma ré no ponto 4, e essa ré no ponto 4 já sei o valor de cota, tá? Então, por isso, pessoal, que aqui a gente faz essa repetição aqui, né, dos valores, né? Então, eu calculei aqui os valores de cotas do ponto 2, do ponto 3, do ponto 4, né? E depois, então, como eu vou repetir esse valor, né? Eu vou fazer mais uma medida no ponto 4, mais uma leitura no ponto 4, eu repito, então, o valor da cota que eu tinha calculado anteriormente. Bom, tendo como base nisso, a minha primeira leitura que foi dada aqui no meu ponto 4, estando na estação B, vai ser chamada do quê? De uma leitura ré. Lembrando que cada vez que nós estacionamos o nosso equipamento num determinado ponto, a nossa primeira leitura vai ser uma ré. Então, esse valor de 1,10 aqui, pessoal, é o valor que nós vamos estar alocando aqui, ó, tá? Então, vejam que aqui eu repeti duas leituras que foram feitas no ponto 4, porque eu fiz duas leituras no ponto 4. Então, eu fiz a minha última visada de mudança da estação A e eu fiz a minha primeira leitura de ré da minha estação B, onde então eu obtive aqui o valor, ó, da minha leitura de ré, que foi de 1,10, né? E aqui o valor de cota eu repeti por quê? Porque é o mesmo ponto, como eu já obtive esse valor de cota do levantamento anterior, né, desse levantamento da estação A, então eu não preciso calcular novamente, eu posso só pegar esse valor. Então, depois a gente faz outras leituras de vante, né? Então, a leitura de vante intermediária no ponto 5, a leitura de vante intermediária no ponto 6 e a leitura de vante de mudança no ponto 7. Mas, professora, aqui a gente não tem outra estação. Não. Mas como é a nossa última leitura, é a nossa última vante de todo esse levantamento, a gente vai considerar essa como sendo também vante de mudança. Então, por isso que os valores, ó, de 1,80, eu vou colocar aqui, ó, na minha vante intermediária, ó, ponto 5, né, o valor de 1,80, então 1,80. Fiz mais uma leitura de vante no meu ponto C, então obtive aqui a leitura, o valor de 2,13. 2,13, aloquei aqui, então, na minha planilha, como sendo vante intermediária. E por fim, fiz mais uma leitura, então, né, de vante, só que nesse caso, por ser a minha última leitura desse levantamento, eu considero, então, o meu valor de vante como sendo vante de mudança, o 2,47 vem aqui. Lembrando, pessoal, que a gente sempre vai ter uma altura do instrumento específica para cada estação, tá? Então, na minha estação A, pessoal, onde eu obtive um valor de Ré, que foi de 0,95, eu tenho que obter necessariamente o valor de altura do instrumento dessa minha estação, tá? Então, nesse caso aqui, né, a altura do instrumento aqui seria o quê? Seria o valor de 100, tá? Mais o que? A minha leitura de Ré, que foi de 0,95, isso da minha primeira estação. Então, por isso que a minha altura do instrumento, na minha primeira estação, vai ser o valor de 100,95.
Aí eu posso, pessoal, estar repetindo esse valor na planilha para todos os demais pontos de leituras que eu fiz na estação Q? Na estação A, tá? Então vejam que até aqui, ó, eu posso repetir, eu devo repetir os valores da altura do instrumento. Mas, a partir do momento que eu faço uma mudança de equipamento, né, ou seja, aloquei meu equipamento na estação B e alocando o equipamento na estação B, né, eu obtive então, né, novamente outras medidas de cotas, então isso faz com que eu tenha que novamente calcular outro valor, né, de altura do instrumento. Por quê? Porque eu tenho outro valor de Ré, tá? Então, estacionei meu equipamento na estação B, fiz uma leitura então de Ré no meu ponto 4, que eu já sabia aqui pelo levantamento anterior que era 98,45. Repito o meu valor de cota aqui porque já é conhecida. Tendo o valor de cota e tendo o valor de Ré, eu consigo obter o que, pessoal? A altura do instrumento, tá? Então, para a estação B, nesse caso aqui, a nossa altura do instrumento seria o quê? Seria o valor de 98,45, que é a minha cota inicial do meu ponto 4, que eu acabei de descobrir pelo levantamento, mais o quê? Mais a minha medida de Ré dessa nova estação, que nesse caso aqui vai ser o valor de 1,10. Então, fazendo esse cálculo aqui, pessoal, nós chegamos o quê? Nós chegamos nesse valor de altura do instrumento, de 99,55. Então, até o momento que eu não fizer outra mudança do meu equipamento de lugar, a altura do instrumento sempre vai ser a mesma. E por fim, pessoal, o valor da cota, vocês vão fazer o quê? Né? Se eu estou aqui na minha primeira estação, tenho o quê? A altura do instrumento e tenho as minhas leituras de Vant, sejam intermediárias ou de mudança, é só eu fazer qual fórmula? A altura do instrumento menos os valores de Vant. Então, só vocês irem alocando aqui na frente, né, os valores, então, da Vant que a gente vai estar fazendo a leitura. E isso para os demais aqui também, para todas as demais estações, vocês também vão estar fazendo, né, as leituras de cotas aqui. Há formas da gente estar verificando erros em nivelamento, pessoal. Então, um pouquinho diferente da parte de planimetria, que nós fazíamos muitos cálculos e era mais difícil da gente saber se estava correto, né? Só depois de vários cálculos a gente descobria isso. Aqui no nivelamento a gente consegue fazer de uma forma bastante simples, né? Então, suponhamos que eu peguei aquela mesma planilha ali atrás, pessoal, ó, que a gente fez o cálculo. Então, ali foi um levantamento geométrico composto, feito por duas estações. Então, vejo que eu tenho dois valores de Ré, e por isso eu calculei duas vezes, né, o valor da altura do instrumento, tá? E tenho também, ó, duas leituras de Vant de mudança, porque uma eu mudei de lugar realmente, e a outra foi a minha última leitura do meu levantamento. Como que nós fazemos para verificar se todo esse cálculo que a gente fez aqui das cotas está correto? Para isso, pessoal, nós usamos essa fórmula aqui, onde consta que o quê? A cota final do meu levantamento deve ser igual ao quê? Deve ser igual à minha cota inicial, que aqui é a referência de nível, lembra? Que é dada ali no início, né? Nesse nosso caso aqui foi o valor de 100, mais o somatório de todas as rés, tá? Então, somatório dessa coluninha aqui, né? Menos o somatório de todas as vantes de mudança. Então, por isso da importância também da gente diferenciar entre vante intermediário e vante de mudança. Nesse caso aqui, né, como a nossa cota inicial foi de 100, então aqui eu tive como cota inicial o valor de 100, tá? Vamos só mudar de cor aqui rapidamente. Mais, né, o somatório das minhas rés, então as minhas rés foram quais? 0,95 e 1,10. Então, faço o somatório delas e subtraio do valor, então, de todas as minhas vantes de mudança, que nesse caso aqui foi o valor de 2,5 e o valor de 2,47. Nesse caso aqui, a minha cota final do meu levantamento, ou seja, a minha cota final do ponto 7, que é o meu último valor a ser levantado, foi de 97,08. Né? Então, aqui eu consigo obter já qual vai ser a minha cota final desse levantamento. E se esses dois valores baterem, ou seja, mesmo o último valor aqui da planilha com esse valor da fórmula aqui, significa que vocês acertaram, né, o cálculo da planilha. Uma outra forma também da gente estar verificando os erros, considerando ainda a mesma planilha, pessoal, ó. Então, a gente tem duas formas de estar verificando os erros. Uma é que ela utilizando aquela fórmula, considerando as vantes de mudança, Ré, né, e a cota inicial. E a outra quando a gente verifica aqui a questão das diferenças de nível.
Então, a diferença de nível total de todo o meu levantamento, pessoal, como que eu faço? Seria o quê? Seria, né, a minha última leitura aqui, que foi o meu último ponto que foi calculado, tá? Menos esse meu ponto inicial aqui, tá? Então, se eu pegar 97,08 menos 100, que foi a minha cota inicial, eu vou ter, então, que eu tive uma diferença de nível negativa de 2,92. Ou seja, como se o meu terreno ele estivesse tendo um declive, tá? Então, o meu ponto 7 está localizado mais abaixo, né? E o meu ponto 1 está aqui um pouco mais acima. Então, estou tendo uma diferença aqui de quase 3 metros. E como que eu faço para comparar esse valor aqui para ver se está correto? Né? A comparação a gente pode estar fazendo, né? Fazendo também o somatório das rés, né? Então, se eu pegar aqui essa coluninha, somatório das rés, e somar o 0,95 com 1,10, aqui a gente vai obter o valor de 2,05, tá? E se eu somar também todas as vantes de mudança, ó, novamente, essa coluninha aqui, as vantes de mudanças, tá? Eu vou ter o valor de 4,97. Fazendo, então, a diferença de nível, que seria o quê? A somatório de todas as rés, menos o somatório das vantes de mudança, a gente tem que ter esse mesmo valor batendo, tá? Ou seja, a gente consegue estar comparando os valores das cotas que foram calculadas com o somatório das vantes de mudança e com também o somatório dos valores de ré. Na parte do nivelamento, pessoal, nós também conseguimos verificar se houve algum erro, né, no nosso levantamento. Para isso, pessoal, nós podemos utilizar essa fórmula aqui, onde, né, nós comparamos a precisão do levantamento e nós comparamos também a distância entre os pontos medidos. Mas nesse caso, pessoal, a gente só consegue verificar o erro de fechamento desse levantamento, de nivelamento, quando somente eu tenho o quê? Quando eu tenho um ponto inicial, que é a nossa referência de nível, onde eu sei qual é o valor que eu estou utilizando ali, de repente 100 metros, 200 metros assim por diante, e de repente eu vou terminar o meu levantamento num ponto, sei lá, num ponto 7, onde aqui já foi realizado o levantamento anteriormente e onde eu sei qual é o valor da cota aqui. Então, é como se eu tivesse saído de um ponto com valor de cota conhecida e chego num ponto também com valor de cota conhecida. Então, somente nesses casos onde eu tenho conhecimento do meu ponto de saída e do meu ponto de chegada é que eu consigo verificar o erro de fechamento. Para isso, nós vamos estar utilizando essa fórmula aqui, né, onde o erro tolerável, que é dado em milímetros, pessoal, ele vai ser igual ao qual? A constante de precisão do levantamento, que no caso aqui dessa aula a gente vai estar usando como sendo de 10 milímetros, né, vezes a raiz quadrada, pessoal, do quê? Da distância total dos pontos dado em quilômetro. Então, de repente, entre o ponto 1 e o ponto 7, eu tive o quê? Mais 6 pontos aqui. Então, eu tive ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. E convenhamos que aqui, por exemplo, nós tenhamos uma distância total entre o ponto 1 e o ponto 7 de, por exemplo, 2 km. Então, é esse valor aqui, né, de toda a área que foi levantada que a gente vai estar alocando aqui, né, nessa variável S. Lembrando que essa constante de precisão do levantamento, pessoal, a gente vai estar utilizando na aula como sendo o valor de 10, mas se vocês olharem sobre a NBR ali, que nos mostram os valores de qualidade de levantamento topográfico, nós vamos ter que a gente pode ter várias constantes de precisão desse levantamento, sendo que o nível de qualidade do nivelamento alto é quando nós temos de 2 a 4, né, milímetros, né, de média é de mais ou menos de 8 milímetros essa precisão, né, e a regular variando de 12 a 24, tá? Então, aqui é um exemplo que nós trazemos, onde nós temos um determinado levantamento, onde o RN1 aqui eu sei que é de 100, tá? E o meu ponto de chegada aqui desse levantamento foi realizado um levantamento posteriormente, né? E aqui a gente sabe que foi que o valor aqui da cota, por exemplo, é o valor de cota de 240 metros. Portanto, de repente eu quero fazer um levantamento mais detalhado desse limite aqui entre esses dois pontos. E para isso, então, eu posso estar aplicando essa fórmula. Suponhamos, então, que eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leituras, tá? Sendo 7 no meio aqui entre os pontos RN1 e RN2. E suponhamos que na nossa planilha de cálculo
nós fizemos o cálculo tudo bonitinho, mas esse meu último ponto aqui, ó, que é o nosso ponto 8, que bate com o ponto RN2, eu obtive o valor de 240,004, sendo que o correto era eu ter chego no valor redondo de 240 metros. Vejam que aqui a gente consegue observar que nós tivemos um erro, tá? Esse erro, então, de 4 milímetros. E, portanto, a gente pode estar utilizando aquela fórmula dada no slide anterior para a gente descobrir se esse erro de 4 milímetros ele é tolerável ou não. Então, nesse caso, né, considerando a constante K como sendo de 10 milímetros e considerando, então, a área toda que foi levantada de 850 metros, tá? Então, a distância entre o ponto RN1 e RN2 de 850 metros, converto isso daqui para quilômetro, 0,85, tá? Então, fazendo a cálculo ali na nossa fórmula, né, 10 vezes a raiz quadrada de 0,85, a gente obtém, então, né, um erro aqui tolerável de 9,2 milímetros. Isso significa o quê? Se o meu erro aqui chegar a ser acima de 9,2 milímetros, esse levantamento, então, ele foi feito, né, ele possui um erro que é acima do tolerável. No nosso caso, como foi um erro apenas de 4 milímetros é um valor inferior a 9,2 milímetros. Portanto, o nosso levantamento é um levantamento que foi feito, né, com erro tolerável, e por isso a gente pode usar esse levantamento desde que nós façamos o quê? A correção desses 4 milímetros. Para se fazer a correção, então, pessoal, existem vários métodos, mas o método que a gente vai estar indicando aqui é aquele onde a gente vai estar utilizando cada desnível, né, ou seja, cada leitura de Vant que nós fizemos, e considera também o valor total a ser compensado, por exemplo, os 4 milímetros, tá? E aqui, no caso, o número, então, de desníveis medidos, que no nosso caso ali foi um número de 7 desníveis, tá? Então, aqui a gente só divide, né, esse valor, então, aqui desse erro, né, conforme os desníveis que nós fizemos o levantamento. Portanto, pessoal, para finalizar já, existem algumas causas de erros em nivelamento. O principal delas é o desvio na horizontalidade do eixo da luneta do nível, ou seja, de repente nós temos o nível ali, né, e ele não está regulado certinho, bonitinho, né, a gente não fez ali a aferição dele, a manutenção dele, de repente, né, ele não está realmente tão na horizontal, de repente ele está um pouquinho mais torto, né, isso faz com que nós venhamos a ter um erro bastante alto. Outro erro bastante também ocorrente é a falta de aprumamento na verticalidade da mira, ou seja, eu tenho o meu nível aqui e ele está utilizando, né, como referência a mira taquiométrica. Se de repente, né, essa mira ela não está na vertical, ela está meio tortinha também, a gente tem então um erro acrescentado no nosso levantamento. Além disso, nós temos também erros causados devido à acuidade visual, ou seja, não conseguir enxergar direito a nossa mira, né? E também a questão das leituras muito distantes ou muito próximas, que isso também interferem no processo de levantamento desses dados. E para se evitar, então, as medidas grosseiras, pessoal, é sugerido, então, que vocês tenham a certeza de que o nível, a estação, o teodolito esteja nivelado. Então, sempre alocamos o nosso equipamento em campo, tem que ver se ele está nivelado. E depois de algumas leituras, não muitas, a gente sempre tem que estar olhando novamente se o equipamento ele continua nivelado. O ideal é que vocês também confiram a medida que ficar muito diferente, ou seja, vocês vão a campo antes, né, ou até mesmo durante, né, o levantamento, e vocês deem uma olhada, né, se de repente o terreno ele tem uma diferença de nível ali de 50 metros ou uma diferença de nível de 5 metros, então uma diferença de nível muito grande e que a experiência de vocês ela deve demonstrar em campo se aquele dado que está sendo levantado ele está muito discrepante daquilo que vocês estão observando. O equipamento também tem que ser calibrado com frequência, então o equipamento tem que ser sempre calibrado com frequência para se evitar erros e também evitar as distâncias maiores que 70 metros, que foi isso que a gente comentou ali atrás, né? O ideal é que vocês estejam utilizando, né, entre um ponto e outro, né, a diferença máxima de 70 metros, sendo ideal, né, que seja até de 35 metros entre o nível e as leituras de ré e leituras de Vant.